com os filhos é realmente a gente ensinar desde muito cedo ao menino que ele é tão responsável quanto a menina pelas coisas da casa e das coisas da família. E desde muito cedo também ensinar e deixar fazer de forma consistente, semanal, desde muito novo, avançando, claro, com as responsabilidades, conforme eles avançam na idade, avançam na maturidade, mas eles precisam vivenciar isso desde muito cedo. As reclamações de pouca participação dos pais são constantes. Eu diria que são infinitas, e depois de tantas famílias e adolescentes atendidos, eu já consigo perceber um padrão e melhor, talvez, uma solução, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento e desenvolvimento de adolescentes e de seus pais. Eu ensino pais a saber o que fazer em qualquer situação, e temas como esses são temas que a gente deve estar constantemente falando sobre, deve estar no nosso radar. Eu sei que a gente tem exceções e que essas exceções estão aumentando, graças a Deus, mas no geral a dinâmica familiar que é mais percebida é a dinâmica onde as mães literalmente fazem tudo pelos seus filhos, cuidam de cada detalhe da vida dos filhos, sabem quantos fios de cabelo tem em cada cabeça de cada filho, e os pais são aqueles que têm dado suporte naquilo que conseguem, participam das decisões maiores e mais algumas coisas. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai falar sobre quem ama mais ou quem ama menos os filhos. Isso não tem absolutamente nada a ver, não é também o nosso objetivo. E nem tem como discutir esse tipo de coisa. Então desapega dessa questão emocional e entre mais na parte prática do negócio, as tarefas, as rotinas e a distribuição entre vocês pais. Tirando essas exceções que são os pais solos, os pais que realmente vestiram a camisa da paternidade, avós que cuidam de netos e mais algumas, no geral, a distribuição dos cuidados dos adolescentes costuma ficar 80-20 ou 70-30 no máximo, ficando, obviamente, a maior parte para as mães. E junto com isso, o combo de reclamações, que é, inclusive, o que nós mulheres muitas vezes fazemos em vez de solucionar, a gente reclama. Então, os pais muitas vezes não sabem nada da vida dos meninos, tudo que faz precisa ser mandado, quando faz mal feito, os meninos enrolam eles direitinho. É um estresse quando a gente precisa de alguma ajuda, ele não faz muitas vezes nem por ele próprio, então só pensa em trabalho ou tá muito focado no trabalho, chega em casa, quer assistir televisão, os meninos tudo solto, querendo quebrar tudo, o mundo caindo, não checa se estudou, não checa se comeu, se precisa cozinhar, nada, ou então faz muito pouco. Infelizmente, esse é o tipo de reclamação que a gente vê o tempo inteiro. E mais infelizmente ainda é que essas reclamações elas não são tão infundadas. Hoje a pesquisa da Agência Brasil mostrou que só 12% dos pais são de fato comprometidos com a educação dos filhos. E eu também percebo isso muito aqui nas mentorias e nos atendimentos de pais e adolescentes. E aí a gente tem as mães, né, que elas fazem tudo, dão conta de tudo, ou tentam pelo menos, se sentem injustiçadas, sem suporte, cansadas, fazendo trabalho de 2, de 3, de 4, de 5, de 10. Mas vamos lá. A gente precisa compreender que nessa situação aqui, a gente não tem só questões de comportamentos e de personalidades, mas também questões culturais. E que por isso levam muito tempo mesmo para evoluir, para mudar, para trazer um novo cenário. E a evolução, ela começa conosco, com as mães. Sim, com as mães sagradas de meu Deus. Mas Aline, como assim? Como assim? Porque se eles que estão fazendo de menos e nós que estamos fazendo demais, por que começa conosco? Por que nós, mães, somos responsáveis de alguma forma por começar essa evolução, essa mudança positiva? Bom, vamos aos fatos do que acontece com a grande maioria, né, das mães e dos pais e nas dinâmicas familiares. Nós mães, a gente se sente muito lisonjeada, muito reconhecida e muito maravilhada. Quando os nossos filhos nascem, nós somos tidas como um pilar essencial, a figura mais importante da vida dos filhos. E por causa, muitas vezes, da amamentação, porque nós levamos eles 9 meses na barriga, por causa do nosso dom de acolhimento que achamos que vem com o nosso gênero, a gente se sente dessa forma, né? A gente se sente o máximo quando a gente tem filhos. A gente acaba se encantando
com esse reconhecimento que de fato ele vem, por ser vista, por ser exaltada, e desde muito bebê a gente já começa também assumindo a maior parte das funções dos filhos, e sem perceber a gente também já começa a condicionar os pais dos nossos filhos, que também já vieram com a bagagem de educação, que o homem provê, que o homem trabalha, que o homem precisa ser forte, isso, aquilo, que o homem não consegue ser delicado, que não consegue ser acolhedor, e que ainda que eles não tenham escutado isso desta forma, ou eles viam isso através dos exemplos, se não em casa, na sociedade. O que a gente esquece é que quando a gente quer brilhar, quando esses bebês nascem, e quando a gente se aproveita dessa fase, a gente assume um compromisso que a gente não consegue cumprir, né? As demandas de uma criança, elas vão aumentando. O grude com os filhos também começa a diminuir. Então, aumenta a demanda, aumenta a atividade e a nossa necessidade, a necessidade dos nossos filhos de ficarem coladinhos, começam a diminuir. E nós precisamos também, aos poucos, ir retomando as nossas vidas depois que a gente tem os nossos filhos. E essa busca por ser tudo tão bom com os nossos filhos vai consumindo as nossas ações. Mas indiretamente, quando a gente assume, né, esses compromissos que a gente não vai conseguir cumprir, a gente também está libertando os pais de um compromisso que eles deveriam assumir, que é aí pelo menos 50% dessa responsabilidade, ou uma balança que um assume um pouquinho agora e depois reveza e vice-versa. Em algum momento essa balança precisa se equilibrar. E não é nada raro ver mães que quando o filho chorava, não era nada raro e não é nada raro ainda nos dias de hoje. A gente vê mães que fazem isso. Quando o filho chora, tira do colo de quem tá segurando, que criticava quando o pai ia dar banho, que pegava para si as tarefas mais complexas e deixava pro pai a tarefa mais simplista, que não tem tanto reconhecimento ou que é mais de execução. E também não é raro, tá? Nos dias de hoje que já se tem muitas informações de como os pais podem ajudar e de como os pais podem participar desde muito cedo no nascimento dos filhos, inclusive no processo ali de amamentação, não é raro a gente ver os pais, mães tendo esse conhecimento, mas optando por continuar agindo desta mesma forma, seja isso de uma forma consciente ou seja isso de forma inconsciente, com a desculpa de que a gente está protegendo, que a gente está cuidando, ou de que é a nossa função, ou de que se a gente não fizer não vai ser bom o suficiente. Por falta de conhecimento nosso, das mulheres, a gente ajuda a manter esse padrão. E por outro lado, é muito conveniente para os pais se sentar nessa zona de conforto e culpar a sociedade, a vida, as mulheres, o trabalho, as cobranças e o que mais vier. Seja lá qual for a cobrança, ou seja lá qual for o padrão de ideia que tem aí na cabeça do seu parceiro. A maioria das mães de adolescentes tiveram hoje, né, as mães de adolescente hoje, tiveram aquela educação mais antiga, que precisavam ajudar em casa, ajudavam a mãe em absolutamente tudo, e consequentemente também aprenderam que a mulher é meio que o guia da casa, né? Tem umas frases, gente, quem lembra daquela frase que diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, ou edifica seu lar. Gente, tem muitas frases assim, muitas, tantas outras que colocam a gente como responsáveis pelos resultados da família inteira e que a gente pode redirecionar tudo e nós somos as mega heroínas. Ai, gente, é cansativo. Só de pensar já me dá um... E é até injusto também. Porque se a gente quiser mudar isso, a gente só tem duas soluções. Por que eu acho injusto, tá? Por que é considerado injusto? Porque a gente só tem poder e controle sobre nós, a gente não tem poder e controle sobre a jornada do outro, sobre a jornada do nosso parceiro. E a gente tem pouco controle da jornada dos nossos filhos, por mais que a gente ache que a gente controle tudo. Então, se a gente quer mudar isso, a gente tem aí dois cenários, né? Uma é administrar as diferenças que a gente tem com os nossos parceiros ou parceiras, porque também isso pode ser invertido, né? O homem daqui a pouco assume todas as funções e a mulher só foca em trabalho, etc. A gente tá tendo aí novo momento das mulheres, onde elas também são donas de si, e pode ter essa situação invertida também e tá tudo bem. Então, leve em consideração aí a dinâmica que você tem na sua casa.
Então, ou a gente administra essa diferença entre nós e os nossos parceiros, tá? Ou a gente oferece uma educação diferente aos nossos filhos, tá? Tanto para menina quanto para menino. O ideal seria os dois juntos, a gente conseguir administrar diante da diferença cultural, diante do que a gente aprendeu com os nossos parceiros, para já oferecer em conjunto uma educação diferente aos nossos filhos. Se não é possível administrar isso junto com os nossos parceiros, porque somos separados, não tem comunicação, ou já tentamos de tudo, enfim, seja lá o que for o motivo, pelo menos oferecer, nós principalmente como mães, oferecermos aos nossos filhos uma educação diferente nesse aspecto, levando em conta ambos os gêneros, meninos e meninas. Administrar com parceiro, gente, literalmente é você sentar toda semana, dividir as tarefas, compartilhar o que cada um faz, como que cada um faz, qual é a expectativa de resultado, o porquê que não fazer aquilo vai ter um impacto na família, distribuir essas tarefas, estabelecer prazos ou então rotinas e deixar que cada um faça a sua parte, sem ficar monitorando a atividade do outro, mas só medindo os resultados e reajustando a rota. Medindo o resultado não é para ficar criticando, medindo o resultado é para reajustar a rota para chegar no resultado que se deseja. Hoje a gente tem tantos especialistas hoje em relacionamentos conjugais e eles já trazem que uma média de pelo menos 1h30 de conversa por semana para fazer esse planejamento entre pais e filhos e entre pais é essencial, tá? Para os afazeres do cotidiano, para garantir equilíbrio nessa sobrecarga da família e evitar também divórcios e muitos conflitos. O problema da família não pode se tornar um problema do casal. E a questão de divisão de tarefas é um problema da família, não é um problema do casal. Se você vivesse com um colega de, sei lá, universidade, com um amigo, se você dividisse apartamento, você teria esse mesmo tipo de problema de dividir tarefas, de organizar. Isso precisa ser conversado. Com os filhos, é realmente a gente ensinar desde muito cedo ao menino que ele é tão responsável quanto a menina pelas coisas da casa e das coisas da família. E desde muito cedo também ensinar e deixar fazer de forma consistente, semanal, desde muito novo, avançando, claro, com as responsabilidades, conforme eles avançam na idade, avançam na maturidade, mas eles precisam vivenciar isso desde muito cedo. E isso a gente faz muita diferenciação. As meninas, a gente precisa ensinar a não se sobrecarregar, a estabelecer limites, né, para si, estabelecer limites daquilo que é saudável emocionalmente, fisicamente, psicologicamente e saudável em relação às suas próprias conquistas. As meninas amadurecem mais rápido, isso é uma verdade, isso já é comprovado. E muitas vezes as meninas perdem a paciência com a lentidão dos meninos. E as meninas acabam optando, né, por fazer, em vez de respeitar mesmo o tempo do aprendizado do outro. E é importante quebrar essa crença de que as mulheres crescem, de que seu sucesso é medido pelo resultado da família, pela capacidade de suportar a alta pressão, administrar um monte de coisa, mexer os pratos tudo no ar, assim, e tudo virado tanto. Gente, isso é sobrevivência, isso não é sucesso. Isso é literalmente você tentar sobreviver a uma carga que não é humana, que não é legal, que não é divertida para ninguém. Então, às vezes, esse tipo de conhecimento, ele chega depois que os nossos filhos eles já estão adolescentes. E a gente se depara, né, com o problema da colaboração. E, gente, nunca é tarde, essa é a verdade. Ai, mas eu aprendi diferente, mas eu fiz diferente, mas eu isso, mas eu já ensinei, mas agora já era. Não existe isso, a gente está em aprendizado a vida inteira e os nossos filhos também. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem possibilidade de melhorar, de mudar. E a gente consegue perceber isso que eu tô falando não precisa ser nenhum especialista para você perceber essa diferença entre as meninas e os meninos, a diferença de condução com os pais de meninas e com os pais de meninos, a diferença de colaboração de meninos e de meninas, e também essa mesma diferença nos relacionamentos. E se a gente quer ter uma mudança cultural, se a gente quer ter uma mudança de futuro, se a gente quer ter mudança também na nossa vida, a gente precisa encarar essa batalha mesmo, de sentar,
conversar com os nossos filhos, adolescentes, na idade que for, e falar, olha, eu falhei nesse aspecto, eu não te ensinei isso desde cedo, mas é hora de começar, porque isso vai ser importante para o seu futuro, vai ser importante para suas relações. E não conseguindo fazer isso em casa, porque às vezes a gente tem situações dos pais falarem, olha, não tem mais esse tipo de comunicação, não consigo mais, né, ter esse tipo de colaboração em casa, é um estresse imenso, é menos estresse eu fazer do que cobrar isso. Bom, a gente tem outras formas de desenvolver isso na adolescência. Então, trabalhos voluntários, programas de jovem aprendiz, é muito fantástico para ensinar eles que o universo gira em torno da colaboração, né? Que o ambiente profissional demanda colaboração, demanda disciplina, demanda automotivação para cumprir aquilo que a gente não está afim de fazer. E que isso é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Eu sempre trago que o melhor cenário seria, né, a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos, seja em qualquer idade. Mas eu sei que tem pais que têm filhos aqui adolescentes e que têm filhos também menores, que ainda não chegaram na fase da adolescência. E se você se vê em uma situação onde você não consegue mais fazer isso, que o seu filho adolescente precisa recorrer daqui a pouco a um estímulo externo, como um trabalho voluntário, por exemplo, para reeducar o adolescente em relação a isso, você já pode começar a fazer diferente com o filho menor enquanto você está ajustando esse comportamento do seu filho mais velho. Porque esta informação, esta clareza de que nós mulheres muitas vezes absorvemos coisas que a gente não deveria absorver, que a gente em muitos momentos tem problema de priorização. A gente prioriza muito o outro, a gente prioriza muito o que faz sentido para o outro, o que é o coletivo, porque de alguma forma isso nos traz algum tipo de reconhecimento. E no momento que a gente se coloca como, de certa forma, vítima, né? É culpa do outro, meu marido não faz, a minha esposa não faz, o meu filho não faz, eu não tive essa educação, meu pai não me ensinou. Se eu tô nesta posição, então eu não posso fazer nada a respeito para mudar. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer são pessoas que olham e falam, eu não tive educação, meu marido, minha esposa não tá fazendo, meu filho não tá fazendo, mas vamos lá, eu vou priorizar, isso aqui eu vou pegar, isso aqui eu não vou pegar, isso aqui a gente vai sentar e vai conversar para começar a realmente mudar esse cenário, ter essa clareza, ter essa informação é muito importante para fazer, para gerar esse tipo de mudança. O importante não é focar naquilo que falhou, e sim focar em como que a gente pode resolver, com o que a gente tem no momento em que a gente está vivendo, com o conhecimento que a gente adquire, com as pessoas que a gente está convivendo. Porque sim, educar demanda saber o que fazer o tempo inteiro. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, é nossa responsabilidade meter a mão na massa e fazer acontecer. A partir do momento que eu me percebo sobrecarregada e o resto dos membros da minha família não estão, é momento de eu sentar e analisar como é que eu quero mudar esse cenário, porque nós, mulheres, ou você, que está com as divisões de tarefas muito desequilibradas, tem direito a ter tanto lazer quanto, tem direito a planejar fazer seus sonhos tanto quanto os outros membros da família. Isso é muito importante. E se em algum momento, se você como mãe, se você quando teve a criança, o bebezinho, assumiu tudo, se você quis controlar todo o processo, se você quis garantir que tudo saísse bem e com isso você acabou se vendo sozinha dentro desse cenário da educação, independente se você está junto ou separado do pai e do seu filho, é hora de mudar esse cenário, é hora de trazer um equilíbrio aí nesse processo familiar. Então, mão na massa, já começa a listar aí tudo que você faz e tudo que não tá dando mais pra fazer, que você não quer mais fazer porque fica muito pesado. Já começa a pensar nas reuniões de família, já começa a pensar na divisão de tarefas com o seu parceiro ou com a sua parceira e já começa a gerar mudanças aí dentro do seu cenário com o seu adolescente, ensinando ele também a ser mais cooperativo ou a não absorver tudo, porque o mundo acha, ou porque nós tivemos ou temos uma cultura de que acha que a gente tem que balancear todos os pratos e se matar junto com esse processo, ter problemas psicológicos, adoecer, ficar estressado e no fim
perde até de curtir a vida em sua totalidade, perde de aproveitar todos os momentos, porque a gente está tão focado em atender a tantas demandas que a sociedade e que a nossa educação nos deu, né? Nos obrigou, colocou uma coleira sem a gente perceber. Então, mão na massa, já começa a fazer isso e depois me conta como é que tá sendo o resultado, se você já vê mudança aí com o seu adolescente, com o seu parceiro e na dinâmica familiar.